E nesse trabalho que a gente fez com o lançamento, a gente começou devagarzinho ali e começou a ter um resultado muito legal. A gente fez um resultado tão bom que eu estava vendendo com uma equipe pequena mais do que um gerente de uma house que tinha 30, 40 corretores na época. E nessa época, eu comecei a sentir a necessidade dessa provocação do gestor. O gestor, dentro de uma pequena imobiliária, de uma pequena operação, para um cara que não tem uma formação, ela é muito solitária. Então, não tem ninguém para lhe provocar, para dizer você não está indo para o caminho errado. Todo mundo obedece, mesmo que tu vá fazer nada com nada. E aí, dentro dessa incorporadora, eu cheguei para eles e falei o seguinte: posso participar da reunião de gerente de vocês? Aí eles falaram assim, cara, mas por quê? Não, porque eu acho que eu quero vender... Aí eu falando, né? Eu quero vender bem vocês, eu quero conhecer o processo e tal. E eu fui. E aquilo pra mim era uma escola que eu não podia pagar na época. E aprendi muito sobre gestão. Nessa época era MRV, já tava lá no nosso estado, ela tinha uma operação própria, depois abriu para as imobiliárias. E assim eu fiquei participando de todas as reuniões. Eu era o cara que trazia a informação de fora do mercado de outras incorporadoras para eles, né? E aí eu consegui ter um convívio muito legal. Isso já era MRV, então. Era MRV? Da MRV. MRV. Então, quando você está falando de aprender muito sobre gestão, estamos falando de uma grande empresa, da maior consultora da América Latina. Exatamente. Bastante... Que tinham processos bem definidos, que tinham estratégias de venda, que tinham puxadas, semanalmente reunião. Cara, eu tava em todas. E não tinha reunião online nessa época. A reunião online a gente começou a ter da pandemia pra cá. Sim. Naquela época eu tinha que me deslocar. Eu tava numa região da cidade, eu tinha que ir até a outra região da cidade que demorava 40 minutos pra chegar, mas eu ia pra todas. E aquilo era uma escola. E quando eu chegava lá, minha cabeça ficava fervilhando, eu chegava na imobiliária, dentro da minha limitação eu começava a implantar várias coisas lá. Comecei a falar de processo, comecei a falar de pessoas, comecei a falar de métodos de venda, e a gente começou a construir algo realmente maior. Até o momento que a incorporadora chegou pra mim e falou assim, cara, eu vou te ajudar a fazer impulsionamento. E nessa época eu não fazia impulsionamento, eu usava portal imobiliário. Isso já tava o que? Era 2017, todo mundo já fazia, eu não fazia. E aí a gente começou a entender que tinha essa ajuda da incorporadora. E aí começou a fazer ações, feirões, tudo através da incorporadora, porque eu nem sabia pedir nessa época. Sim. Eu tinha medo de pedir. E aí eu comecei a descobrir o quão poderoso era quando você entregava o resultado, aquela história, é bonito quem vende, né? O quanto bonito eu estava ficando a ponto de conseguir esses recursos e exponencializar o meu negócio.